Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Bitcoin Altcoins Projeção Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 9 de fevereiro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela, começar falando do Bitcoin. Vamos lá, pessoal. Vou começar primeiro aqui pelo gráfico semanal. Então, vou colocar aqui o semanal. Bem, tem algumas projeções aqui. Por enquanto, eu vou dar uma limpada, né, nesse gráfico aqui, só para ficar um pouco mais fácil ali de entender, né? Bem, vamos lá. Semana passada a gente viu aí o Bitcoin num movimento bem pesado, né? Ele chegou a deixar uma mínima. Então, só você pegar o pavio ali da semana anterior na faixa dos 60 mil dólares, tá? E desde então ele deu uma recuperada, né? Observa o tamanho do pavio que ele deixou ali. Recuperou bem. E assim, repare que ele fechou praticamente naquela região que nós havíamos marcado como suporte que ele acabou violinando. Vamos lá, pessoal. Aqui é uma região que eu considero um ponto interessante para quem procura compra, para quem acredita numa retomada, né, numa volta do Bitcoin a partir deste preço. A única observação que eu deixaria é que em tempos gráficos menores, por exemplo, o gráfico diário, a movimentação ainda é de queda. E eu vejo que este movimento de correção que ele tem feito, né, desde sexta-feira, se não me engano, desde sexta-feira que ele está nessa puxadinha de alta. Então, se você pegar aqui o gráfico diário, você consegue ver desde que ele deixou a mínima aqui, ó, até o preço atual, ele já retornou aí cerca de 18%, né? Então, desde o fundo até o preço atual, eu entendo que este movimento é uma correção, né, dessa movimentação de queda, tá? Então, assim, apesar de estarmos em um ponto de suporte, uma região interessante aí pelo gráfico semanal, estamos nos 50%, né? Ele veio na região de 50% de todo o movimento ali, considerando a máxima histórica lá na região dos 126 mil, tá? Então, 50% seria ali nos 63 mil, né? Então, ele caiu metade do que ele valia ali em um ponto bem interessante, né? E além disso, combinando aí com essa região de topos anteriores, tem a região de topo de 2021 que nós já comentamos anteriormente, tá? Então é um ponto ali que chama bastante atenção ali em tempos gráficos maiores, mas como eu disse, no tempo gráfico menor ainda vem no movimento de queda. Por isso, tome cuidado, porque eu acredito que em algum momento ele bata a cabeça e volte para testar fundo. Voltou para testar fundo, não fez novo fundo, apontou para cima, aí sim eu começo a ver uma compra mais interessante ali, até mesmo considerando a possibilidade do preço ter marcado um fundo nessa região e retomar a movimentação de alta, tá? Claro que ele não vai estourar tudo ali e voltar para a máxima histórica em poucos dias, né? Acredito que isso vai ser um processo que leva um certo tempo de acontecer, desde que ele realmente teste este fundo e não perca, né? Se perder, aí tentaremos procurar alvos mais embaixo, né? Tem a região dos 52 mil, que é um ponto que ele ainda pode testar, caso ele venha perder essa faixa dos 60. Mas de qualquer forma, os 60 mil já é um ponto de suporte importante e ele começa a demonstrar uma reação. Volto a repetir, gráfico diário ainda não é um gráfico ali que convence pensando uma compra de um período maior, tá? Toma cuidado porque no curto prazo ainda vejo sim, uma possibilidade de teste desse último fundo nos 60 mil. Chamei a atenção, né, na semana passada, que ele pode voltar até a região, acho que foi dos 81 mil. 81 mil, exatamente. Esse fundinho aqui que ele deixou por volta do dia, deixa eu só confirmar, do dia 22 de novembro, tá? Então ele poderia voltar para testar essa região no movimento de repique. Além disso, né, dá para a gente considerar uma retração dessa última puxada para baixo. Os 38% está dando no 74.500, 74.500, 75 mil. E a região de 50%, inclusive, acaba coincidindo aí com essa região dos 81, tá? Então, fiquem atentos, entendo que é uma correção, bate cabeça, depois volta para testar. E aí, para quem procura uma compra ali acreditando que o Bitcoin, a partir deste ponto, retoma a sua movimentação de alta, testou fundo, não fez novo fundo, apontou para cima, fica bem interessante. Entendo que um movimento ali que chama bastante atenção para novas compras, beleza? Então vamos seguir acompanhando aí o movimento do Bitcoin nos próximos dias. Ethereum, vamos lá, gráfico de Ethereum, gráfico semanal também. Ethereum acabou perdendo aqui a região dos 2130, 2100, né? Deixou uma mínima lá no 1750. Também entendo que Ethereum pode sim ter um movimento de correção para depois voltar e testar de novo aqui essa região de fundo, né?
esse fundo que ele está deixando aí no momento, tá? Então, correção para depois cair novamente. No caso de Ethereum, entendo que essa correção pode ser até... Vou pegar essa última puxadinha aqui que ele deu para baixo, tá? Pode ser até... Aliás, pode ser até a região dos 2.600, tá? Mas eu já ficaria de olho aqui, ó, nos 2.250, na região dos 2.400. São pontos ali que ele já pode começar a bater cabeça. Se começar a demonstrar uma fraqueza aí, para que se alguém tiver comprado pelo risco, cuidado, porque ele tende a fazer algo parecido com isso, tá? Então fiquem atentos na possibilidade de Ethereum estar fundo. E para quem aí gosta da venda, né? Gosta de operar vendido, chegando aí nos pontos de retração, né? Entre 2.260 até os 2.400. Começou a fraquejar, apontou para baixo aí num tempo gráfico menor, um gráfico de 2 horas, por exemplo. Eu entendo que vale uma tentativa, stop acima aí do topinho que ele vai marcar, e aí vamos acompanhar o teste do fundo para ver se ele segura no teste do fundo, beleza? Dá uma olhada no gráfico de Solana. Solana já é um gráfico que no momento eu não estou gostando muito, tá? Ele está trabalhando para baixo aí desse fundo, né, de abril. Então tome cuidado, porque caso Solana faça esse movimento de repique e na volta de teste de fundo ele venha perdendo, é uma região de suporte pela mínima, tá? Mas se ele vier perdendo ali, ele abre alvo para testar o próximo ponto na faixa dos $50, podendo até mesmo ir buscar a região dos 30, tá, pessoal? Caso essa tendência aí da sequência, né? Essa movimentação de topo e fundo mais baixo. É claro, vender do jeito que ele está aqui agora eu acho difícil, mas pelo gráfico diário, se tiver um movimento de repique e Solana chegando ali nos pontos de retração, eu até faria uma retração pegando toda essa pernada. O ponto de resistência ali seria a partir dos $100, tá? Então se Solana chegar ali próximo dos 100 e começar a demonstrar fraqueza ali, entendo que a ideia é mandar para baixo novamente, tá? Solana não tô gostando muito da compra, nem pelo risco que eu tô achando interessante no momento, tá? Eu esperaria um pouquinho mais. XRP, vamos ver como tá XRP. Bem, XRP nós chamamos a atenção, né? Ele perdeu aquela região dos $2, que era um ponto que ele vinha respeitando desde 2024, né? Desde dezembro de 2024. Esta região ele sempre respeitava e acabou perdendo recentemente, tá? Chamei a atenção que abaixo deste ponto, né? Tomar cuidado que movimento de repique pode sugerir uma nova venda, né? Entendo que XRP pode bater cabeça já por aqui na região de 1,50, inclusive ele já veio testar e teve uma certa dificuldade por ali. Se romper esse 1,50, olha, pode voltar até a região de 1,75, hein, pessoal? Então pode voltar para testar justamente aquele 1,75 ali, bate cabeça e depois manda para baixo novamente. Não acredito que XRP a partir deste ponto vai retomar uma movimentação de alta. Se você fizer também a retração de toda a pernada de queda, o I75, né, o I70 ali vai coincidir mais ou menos com a região de 50% de retração. Então, um ponto importante sim para ser observado aí em XRP. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500. Bem, pessoal, S&P 500 na tela. O S&P 500 acabou respeitando a região dos 820, conforme nós havíamos comentado, né? Chamei a atenção que se perdesse ali ficaria perigoso para quem estivesse comprado no mercado americano, porque abriria alvo até os 550. Ele acabou respeitando, volta para testar topo novamente. Aí fica um sinal de alerta. Por quê? Porque ele está consolidado, né? Desde o dia 12 de janeiro, repara que ele está andando de lado, bate cabeça na região dos 7.000, volta para os 800, 820, vai no 7.000, 820, né? Um pouquinho mais para baixo, 700 você considerar a mínima, segura mais uma vez, volta para testar os 7.000. Cuidado, porque se por um acaso, né, ele não romper para cima desse topo, começar a falhar por aqui, ele volta tudo de novo para testar mais uma vez essa região dos 800, tá? E aí a gente entende, né? Se perder os 800, abre alvo até a região dos 6.550, né? E aí fica sempre aquele alerta lá, que aí já começa a ficar um pouco mais perigoso ali para quem estiver na compra em mercado americano, tá? Então vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, S&P 500 respeitou a região de suporte, ficar atento aí na faixa dos $7.000, 7.000 pontos ali, que é um ponto importante aí no gráfico do S&P 500. Dá uma olhada no gráfico do DXY, o índice do dólar. Bem, pessoal, DXY, né? Tenho chamado a atenção desde que o DXY voltou para cima dos 96.700, que eu ainda entendia que esse DXY ele tinha ali a tendência, né, a probabilidade maior de ainda voltar para testar o fundo, né, que ele deixou aqui na região dos 96. Ele até chegou ali a ameaçar, trabalhar para cima aqui dos 97.700, mas hoje veio aquele movimento ali que a gente havia comentado, né, que considerava um movimento mais provável. Então assim, fiquem atentos aí no teste do fundo aí do DXY do dólar, tá? Vamos lá. Esse DXY, entendendo que ele siga na movimentação de queda, não é mais para trabalhar para cima dos 97.900,
acima aqui dos 98. Se ele voltar para cima desse topinho aí, desse pivôzinho que ele está marcando aí no gráfico diário, cuidado, porque a gente pode sim ter um movimento do DXY retornando para testar os 99, até mesmo a região dos 100 e 300, né? E a gente fica sempre naquela leitura, dólar mais forte pode aí de certa forma trazer um pouco mais de aversão a risco, pode acabar ali dando uma movimentada, né, no mercado de cripto para baixo, tá? Hoje a gente vê, por exemplo, um DXY aí na movimentação de queda, né? E a gente vê o mercado cripto aí no momento na movimentação de alta, se bem que não é uma movimentação muito grande, né? Já foi maior ali na sexta-feira, né? Se bem que depois de cair bastante também, a movimentação da sexta-feira ali não acaba não impactando tanto, né? Ele caiu tanto que acho que subiu 12, 13% no dia, né? Acho que não fez tanta diferença, tá? Mas de qualquer forma, fiquem atentos, porque se o dólar começar a trabalhar para cima dos 98, é um sinal de alerta. Por enquanto, o dólar sugerindo o teste de fundo, se perdido, aí o próximo alvo aqui na região dos 95, tá? Então ficar de olho, quem sabe um dólar fazendo algo parecido com isso aí, né? O DXY, beleza? Bem, pessoal, então é isso daí. Eu vou encerrando por aqui. Desejei para todos um bom final de segunda-feira, uma excelente semana. Peço por favor que deixem um like, peço por favor que compartilhem o link do vídeo e também deem uma olhada na descrição do vídeo, tá? Só lembrando, né, para quem não conhece aí o Gráfico Web ou o nosso aplicativo Ficube, clica nos links da descrição. Se tiver qualquer dúvida ali também, entre em contato com o nosso atendimento lá pelo nosso site, tá ok? Um abraço a todos e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau, pessoal.